quem se importa mais perde o controle da relação. E isso não é sobre não sentir, não é sobre se tornar fria, não é sobre parar de gostar. É sobre dinâmica emocional. Porque no momento em que você se envolve mais do que o outro, investe mais do que o outro, se importa mais do que o outro, você automaticamente entra em uma posição de desvantagem. E isso acontece de forma silenciosa, sem que você perceba no início. O problema é que você foi ensinada a amar intensamente, a demonstrar, a se entregar, a fazer dar certo. E tudo isso parece bonito, mas quando não existe reciprocidade no mesmo nível, isso se transforma em desequilíbrio. Porque relação não é sobre quem dá mais, é sobre troca equilibrada. E quando essa troca se rompe, quem investe mais começa a depender mais emocionalmente. E dependência emocional muda tudo. Você começa a pensar mais, esperar mais, reagir mais. Começa a se preocupar com o que o outro sente, com o que o outro quer, com o que o outro vai fazer. E sem perceber, você começa a ajustar seu comportamento para manter a conexão. E é exatamente nesse momento que você perde poder. Porque agora, suas ações não são mais guiadas por escolha, são guiadas por medo de perder. Agora pensa nisso, quem se importa menos não necessariamente gosta menos. Muitas vezes, simplesmente tem mais controle emocional. Não reage por impulso, não se envolve rápido demais, não coloca toda a sua energia em algo que ainda não foi construído. E isso cria uma percepção completamente diferente. Porque essa pessoa não depende da relação para se sentir bem. E o ser humano percebe isso. Percebe quem precisa mais, quem está mais envolvido, quem está mais disponível. E isso afeta diretamente a forma como o outro se posiciona. Não de forma consciente, mas instintiva. Porque quando alguém sente que você está totalmente disponível, totalmente entregue, o senso de urgência desaparece. E sem urgência, o esforço diminui. Mas aqui está o ponto mais importante: o erro não é se importar. O erro é se importar mais do que a realidade da relação permite. É investir emocionalmente antes de existir base, antes de existir consistência, antes de existir prova real de interesse. É se apegar à ideia da pessoa e não ao comportamento dela. E isso cria um ciclo perigoso. Porque quanto mais você se importa, mais você investe. Quanto mais você investe, mais você espera. E quanto mais você espera, mais você se frustra quando não recebe o mesmo de volta. E essa frustração não vem porque você sente demais, vem porque existe desequilíbrio. Agora presta atenção nisso: relações saudáveis não são construídas por intensidade unilateral. São construídas por reciprocidade. Por dois lados que avançam juntos, no mesmo ritmo. Quando isso não acontece, alguém sempre vai se sentir mais exposto, mais vulnerável, mais dependente. E geralmente, é quem se importou mais desde o início. E aqui entra a virada, quando você aprende a se observar. A perceber se está investindo mais do que está recebendo. A perceber se está se adaptando demais, esperando demais, aceitando demais. Porque no momento em que você traz consciência para isso, você recupera controle. E recuperar controle não significa se afastar emocionalmente de tudo. Significa respeitar o ritmo da relação. Significa não se entregar antes da hora. Significa não colocar alguém no centro da sua vida antes que essa pessoa tenha realmente conquistado esse espaço. E quando você faz isso, tudo muda. Você para de agir por necessidade, para de correr atrás de validação, para de se perder tentando fazer alguém ficar. E começa a se posicionar de forma mais equilibrada. E esse equilíbrio cria algo muito mais forte do que intensidade, cria respeito. E talvez a maior verdade seja essa: não é quem se importa menos que ganha. É quem se importa com consciência. Quem sabe até onde ir, quanto investir, quando parar. Porque no momento em que você perde esse controle, você entrega o poder da relação para o outro. Se isso te fez perceber algo sobre suas relações, comenta aqui o despertar. Porque entender isso muda completamente a forma como você se envolve com alguém.